que é essa questão das equações governantes de movimento integral. Bom, está gravando. Bom, então, o que a gente vai falar de agora até o final do curso, né, são os fluidos em movimento. Então, a gente viu a parte de conceitos fundamentais na primeira parte da matéria, foi de conceitos fundamentais. Depois a gente viu a interação de fluidos estáticos com outros fluidos e com superfícies sólidas. E agora, de agora até o final, a gente vai ver o que acontece quando os fluidos se movem, né? Então, e aí, claro, tem várias subdivisões. Então, agora seriam equações governantes de movimento de fluidos na forma integral. A gente vai ver o que quer dizer isso, né? Forma integral, em contraposição à diferencial, que a gente vai ver depois, como parte integrante da matéria da V2. Mas tudo se relaciona ao estudo de fluidos em movimento, tá? E aí, uma classificação que a gente fez lá em conceitos fundamentais, né? Ela vai voltar aqui porque é importante a gente relembrar isso daqui, né? Então, em termodinâmica e mecânica dos sólidos, a gente normalmente trabalha com sistemas, né? Ou simplesmente sistema ou sistema fechado, que é definido como uma quantidade fixa de matéria, uma quantidade identificável, né? Fixa de matéria. Em contraposição a isso, né, na verdade, em termodinâmica, a gente também estuda a questão do volume de controle. Tá? Então, em dinâmica dos fluidos, né, em mecânica dos fluidos, é melhor a gente trabalhar com volume de controle, ou sistema aberto, que é uma região do espaço que a gente escolhe para analisar. Quando a gente fala de termodinâmica, né, na primeira lei para um processo, a gente também fala em volume de controle, apesar de não sei se didaticamente isso é uma escolha dos autores, mas essa definição normalmente não aparece lá em termodinâmica, por mais que a gente use ela. Porque a gente vê a primeira lei para uma termodinâmica, né? A gente analisa a primeira lei para uma turbina, a primeira lei para uma caldeira, a primeira lei para um compressor, mas a gente não faz essa definição lá em termodinâmica, só aqui em mecânica dos fluidos. Então, o volume de controle, em contraposição a uma massa fixa e identificável, o volume de controle é uma região que a gente quer analisar. Por exemplo, uma bomba, que a gente quer quantificar quanto de energia que a bomba precisa receber, uma turbina, quanto de energia que a turbina recebe, são regiões fixas do espaço que a matéria passa ali, que a massa passa por ela. E o tamanho e o formato do sistema pode variar durante o processo, mas a massa não cruza suas fronteiras. É o exemplo clássico lá, a gente vai até ver aí um pouquinho mais para frente, do sistema... não está conectado, peraí. Do sistema pistão-cilindro. Que a gente tem um pistão, né? Um cilindro, e aí a gente tem um pistão se movendo para cima ou para baixo, e o nosso sistema é o gás ali dentro. Então, se ele se desloca, essa fronteira aqui, que está em contato com o pistão, ele sobe e desce também. Então, a massa não cruza a fronteira do sistema. E no volume de controle, a massa pode sim cruzar a fronteira do volume de controle, que são as chamadas superfícies de controle. Então, eu não sei desenhar muito bem uma bomba, mas se isso daqui estiver representando uma bomba, né, e aqui uma tubulação entrando e saindo, então a gente passa um volume de controle aqui, em torno da bomba, e nessa superfície de controle aqui a gente tem massa cruzando o volume de controle, e nessa outra a gente pode ter massa cruzando também. E o volume de controle também pode se mover e se deformar. Então a gente vai ver esses dois casos de controle fixo e deformável. Então aqui só eu tirei isso daqui do livro do Senge, eu achei bem interessante essa discussão de um processo de retirada de algum fluido de dentro de uma lata, desodorante, creme de barbear, seja lá o que for, né? Então,
Você tem uma lata que ela está pressurizada, você aperta ali o botão e aí o fluido sai ali em forma de spray, tá? Então, e aí para fazer uma análise crítica, assim, né, uma análise conceitual da diferença do fato de, independente do processo de análise, o resultado tem que ser o mesmo e as dificuldades associadas a cada uma dos tipos de análise. Porque a natureza, ela não sabe, ela não quer nem saber como ela está sendo analisada. Então, independe de como você realiza a análise, o resultado não pode ser diferente. Bom, então nessa figura aqui, né, a gente tem os dois casos, como eu falei, né? E aí, se a gente analisa o processo, a gente está vendo que ele está mostrando, está descrevendo aqui as duas formas de analisar isso daqui, né? Ou um sistema, ou através de um sistema que se move e que se deforma junto com o fluido. Então, essa análise aqui, ó, seria a análise do processo de liberação, né, por exemplo, do desodorante, se a gente estivesse fazendo uma análise em termos de sistema, né, porque a gente está acompanhando o sistema. Então, o sistema está sendo analisado aqui durante o processo de liberação, né? E a gente pode fazer análise pelo volume de controle, que esse volume de controle não se deforma. O spray está saindo, mas o volume de controle está aqui quietinho, um volume fixo no espaço, e o spray está cruzando ali a fronteira da superfície de controle. Antes do desodorante sair da lata, né, do recipiente, qualquer que seja a análise do ponto de vista numérico, vamos dizer assim, né, o conceitual, ela é igual, porque antes do fluido sair, tanto o volume de controle quanto o sistema são iguais ali, é simplesmente a massa que está dentro da lata. E aí, quando a gente começa a descarregar, né, o sistema, a gente tem que ter alguma forma de ir acompanhando individualmente cada partícula que está saindo da lata, o que não é uma tarefa muito fácil. E a gente, no caso do volume de controle, a gente não se preocupa muito com a massa que saiu aqui. A gente só quer saber o que está se passando na fronteira. Tá? E aí o que acontece é que a massa no volume de controle diminui e o volume fica constante. Porque se a gente está analisando uma região fixa que a massa está saindo, né, a massa começa a diminuir. E por outro lado, né, quando a gente faz essa análise por sistema, a gente tem que fazer a expansão desse sistema à medida que o spray é expulso da lata ali, né? E no volume de controle, a gente considera esse processo de spray, né, como uma descarga de fluido através de uma superfície de controle de um volume de controle fixo. Tá? E a questão, né, aí entra... então, esse exemplo é mais para mostrar a diferença conceitual dos dois, né? Mas a questão é que todas as leis físicas, né, para as taxas de variação de propriedades extensivas, né, massa, quantidade de movimento angular ou linear, energia, são expressas, na verdade, para sistemas. Então, apesar da análise de sistema não ser tão fácil, porque a gente tem que ir seguindo individualmente as partículas que são liberadas, mas as leis físicas, né, então, força igual a massa vezes aceleração, né, segundo a lei de Newton, ela vale para uma massa que a gente tem que acompanhar. Não adianta, ou não resolve o nosso problema físico se a gente fizer uma análise dessa de volume de controle, onde o volume está diminuindo. Tá? A gente não consegue aplicar diretamente aqui no volume de controle, por exemplo, a conservação da energia, segundo a lei de Newton, porque a massa está variando. Mas a questão, aí que entra o problema, né, é que em mecânica dos fluidos, a gente, de forma geral, analisa regiões particulares do espaço, né?
Então a gente tem que saber como fazer essa análise, sabendo que a massa está variando, né? Então a gente tem que relacionar as variações do volume de controle e as variações no sistema. Essa é a grande questão da análise integral, dessa análise que a gente vai começar a fazer hoje. Que a gente tem uma região fixa do espaço que a gente quer analisar, onde as leis físicas não valem. Então a gente tem que saber como relacionar como que a segunda lei de Newton vale numa região que a massa está diminuindo ou aumentando, por exemplo. E aí é justamente a relação, né, entre as taxas de variação de uma propriedade extensiva. Lembra que a propriedade extensiva é aquela que depende da massa. Então, por exemplo, se eu tenho energia, se eu tenho uma certa quantidade de fluido a uma certa temperatura, 100 graus Celsius, por exemplo, esse corpo tem uma certa energia em quilojoule ou em joule. Então, se eu tenho um quilo de massa, a energia extensiva ela está associada a esse 1 quilo de massa. Se a gente expressar a energia em sua forma intensiva, seria o famoso quilojoule por quilo que a gente faz de forma geral lá na termodinâmica, né? Essa é a energia intensiva, que a gente chama de Ezinho, né? Na termodinâmica. Então aqui a gente chama de Ezão, para enfatizar, que por exemplo, né? Aqui eu estou falando da energia. Então a energia extensiva, que depende da massa, desculpa, e aqui a energia escrita da forma intensiva, que independe da massa, né? A gente escreve energia em quilojoule por quilo. É só dividir, por exemplo, se a gente dividir a potência por m ponto, a gente sai de uma quantidade de energia que é quilowatts, por exemplo, para quilowatts por quilo. Para quilojoule por quilo, desculpa. De kilowatt para quilojoule por quilo, né? Que o W ponto é joule por segundo, que é o famoso watt, né? E aí, se a gente dividir isso por m ponto, que é o que normalmente a gente faz lá na termodinâmica, a gente fez aqui também. A gente vai fazer aqui também, né? Mas dividindo W ponto por m ponto, a gente tem a quantidade intensiva associada, energia, né? Associada à quantidade extensiva, potência, tá? Bom, então a relação, né, entre as taxas de variação de propriedades extensivas, então aqui a gente pode falar de energia, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular, para um sistema e por um volume de controle são expressas, né, ou são relacionadas pelo teorema do transporte de Reynolds. Então essa é a conexão que existe, né? Então se essas formas de análise fossem elos de corrente, né? O teorema do transporte de Reynolds é responsável por juntar o elo do sistema, que é uma análise de uma massa constante, né? Então a massa não cruza a fronteira do sistema, para análise em termos de volume de controle, que é a análise de uma região fixa do espaço. Então quem faz essa conexão é o teorema do transporte de Reynolds. A gente não pode aplicar as leis físicas diretamente para o volume de controle, porque elas valem para massas fixas. Então, a gente tem que usar o teorema do transporte de Reynolds para aplicar leis físicas em volumes de controle, que são regiões do espaço que é mais fácil, que é um método de análise mais direto para a gente analisar as grandezas que a gente precisa em mecânica dos fluidos, tá? Certo? Alguma dúvida aí até agora? Então, a ideia é essa, tá? A gente vai rever, né, as leis físicas para um sistema, que é o que a gente está acostumado a ver, normalmente, que vocês viram em física, né, desde lá do ensino médio, passando por Física 1, já no ensino superior. Então, a gente vai rever algumas dessas leis que vocês já conhecem, na verdade, né? E aí converter, aí o que a gente quer? Finalmente, no final das contas, converter a análise de sistema para volume de controle, onde essas leis físicas são aplicadas para regiões do espaço, tá? E as leis básicas que a gente vai aplicar, que é o que a gente precisa no estudo de mecânica dos fluidos, né, é a conservação da massa, ou continuidade, também chamado de continuidade.
talvez a mais direta de todas, né, que diz que a massa de um sistema ela tem que permanecer constante. A gente não cria nem destrói massa, né? Não se cria e nem se destrói massa. Segundo a lei de Newton, o princípio da quantidade de movimento linear, o princípio da quantidade de movimento angular, né, seria o paralelo, né, ou a segunda lei para corpos que giram, né? E a primeira lei da termodinâmica, né, a equação da conservação da energia. Conservação da energia. Que também é outro princípio de conservação, assim como a conservação da massa, né? A energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode ser transformada. E é isso que a primeira lei da termodinâmica está precisando aí de novo, né? A gente quer escrever todas essas leis aplicadas para o sistema de uma maneira que a conversão sistema-volume de controle se torne fácil. Tá? Então, basicamente é isso. O objetivo é esse. E aí a gente precisa quantificar isso, né? Fazer conta agora. Uma coisa que é importante a gente falar, antes de entrar nessa conversão, é o conceito de vazão mássica e vazão volumétrica, que isso é muito importante, isso vai acompanhar vocês ao longo da vida inteira de engenheiros, muito agora na parte de mecânica dos fluidos, depois de mecânica dos fluidos 2, quando vocês entrarem lá em convecção, termodinâmica não é pré-requisito para a mecânica dos fluidos, então se alguém não tiver feito termodinâmica ainda, ou se já tiver feito e precisar rever, isso é uma coisa que ajuda, né? Isso é definido lá em termodinâmica, mas só para equalizar o conhecimento, eu acho interessante enfatizar isso. Então, a vazão mássica, que está aqui, ó, mass flow rate, né, em inglês, vazão mássica, é a massa de fluido através de uma seção transversal por unidade de tempo. Então, você tem uma mangueira ligada a um tubo, escoando fluido. Então, o que é a vazão mássica? Né, você tem fluido escoando aqui, né? Então, se você pegar uma seção transversal aqui, ó, né, de área πr2, a gente tem uma determinada massa, quilo por segundo de fluido, passando por essa área aqui, né, dessa seção transversal desse tubo. Tá? Então, se ele tem um certo raio, né? Tá? Então, essa é a definição de vazão mássica. E aí, a vazão mássica diferencial, através de uma seção transversal DAC, né, é dm ponto, e aí se a gente quiser quantificar isso, como que se calcula isso, né? Então é massa especial, o dm ponto, né, a quantidade diferencial, essa vazão mássica diferencial é massa específica, vezes o Vn, vezes o DAC. O que é o DAC? É essa área diferencial. Aqui poderia ser, por exemplo, se a gente tem essa área, essa seção transversal, a gente poderia querer calcular numa região DAC, que seria 2πr/dr, né? 2πr/dr. 2πr daria toda a circunferência, e o dr é essa espessurazinha diferencial. Então, aqui a gente tem uma seção transversal diferencial, por onde a gente pode querer calcular uma quantidade diferencial. Então, essa quantidade aqui vai aparecer direto na nossa análise. Tá? Então, por que a gente escreveu diferencial? Porque isso vai ser comum a gente precisar, lá na parte do teorema do transporte de Reynolds, escrever, ou isso aparece de forma natural. E isso vai ser o nossa vazão mássica diferencial. Tá? E uma outra coisa interessante é que a gente, de forma geral, né, tem uma superfície de controle aqui, ele tá escrevendo essa superfície de controle de forma geral, e o vetor velocidade pode fazer um ângulo com relação à superfície de controle. E aí, esse vetor velocidade, ele vai ter uma componente normal e uma componente tangencial, né? A projeção aqui, tangencialmente aqui, né? A circunferência dessa superfície de controle, vai fornecer uma componente tangencial. Mas essa componente aqui, ó, ela não carrega massa para fora do volume de controle. Só essa componente normal, né? Só a componente
normal que é responsável pela vazão máxima para fora do volume de controle. E é sempre... Então, a gente tem que fazer a projeção desse vetor velocidade na normal unitária. O que é esse N aqui? Ó? É a normal unitária do elemento de área DAC para fora do volume de controle. Então, a gente sempre tem que fazer a projeção. A gente vai ver que aparece, de forma geral, um produto interno ali. De forma geral, a gente vai ver, e a gente vai demonstrar por quê, né? Existe um produto interno. Aqui, como já está a projeção, esse produto interno já foi aplicado. Mas antes desse passo aqui, a gente vai ver que existe um produto interno que faz a projeção do vetor velocidade na componente normal. Tá? E aí, ó, o M ponto aqui, né? A gente integra, então como é que a gente obtém o M ponto? Integra dos dois lados aqui, né? Tá? Integral na área do ρVn DAC. Então, isso daqui sai em quilos por segundo. Então, se a gente quiser, se a gente estiver fazendo uma análise de escoamento incompressível, né? Lembra lá de conceitos fundamentais, que é onde a massa específica, escoamento incompressível, é quando a massa específica não varia. E aqui, em mecânica dos fluidos 1, essa vai ser a hipótese que a gente vai carregar até o final do curso, né? Então, a massa específica sai para fora da integral. A gente também já falou dessa questão do perfil de velocidade uniforme, né? Ou então a gente traça uma média aqui, esse é o perfil de velocidade, vamos dizer assim, real, entre aspas, né? Para um escoamento laminar completamente desenvolvido. Então a gente viu alguns perfis de velocidade também lá em análise, conceitos fundamentais. Então a gente pode fazer uma velocidade média, né? Então a gente também não se preocupa muito com em integrar esse VN aqui ao longo do elemento de área DAC. Então a gente simplesmente tira também o VN para fora da integral, assumindo que o perfil de velocidade é uniforme, ou se a gente quiser calcular uma velocidade média, né? E aí a integral de AC da área é a própria área, né? A própria área da seção transversal. Então essa é a definição de vazão máxima, tá? Então, massa específica vezes a velocidade média, vezes a área da seção transversal do tubo aqui, né? Se esse daqui fosse um tubo de seção transversal circular, essa aqui seria a área que a gente estaria calculando a vazão máxima, ou quantos quilos por segundo de fluido que está passando por ali. Pega a massa específica, multiplica pela velocidade, multiplica pela área, né? Tá? Então, a gente tem quilo vezes metros por segundo, né, de velocidade, vezes metro quadrado, né? Quilo por metro cúbico. E aí aqui o metro cúbico vai embora com o metro cúbico, sobra quilos por segundo, tá? E o volume de fluido escoando através dessa seção transversal por unidade de tempo é a vazão volumétrica. É simplesmente a velocidade vezes a área, né? Então, velocidade metros por segundo vezes a área metro quadrado, que a gente tem a metros cúbicos por segundo, que é volume, né? Que tem dimensão de volume por tempo. Tá? E aí é bem direto, né? Que vazão máxima é simplesmente a massa específica, vazão volumétrica, né? Tá? Que esse termo aqui é vazão volumétrica, né? O que a gente chamou de Q. Então a gente tem aqui, então a gente tem aqui a vazão volumétrica Q aqui, tá? Beleza? Então é uma coisa simples, só para enfatizar isso daí. Vocês já viram isso? Quem fez termodinâmica já viu isso lá atrás. Quem não fez, só para vocês entenderem, é uma coisa relativamente simples, né? E, com certeza em física vocês já viram isso, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos voltar agora para nossas relações entre sistema e volume de controle. E a gente vai fazer a análise das leis físicas aplicadas ao sistema. Então a gente vai começar com a conservação da massa, que é simplesmente dizer que a massa permanece constante ao longo de qualquer processo que vocês estejam analisando. E aí, na forma matemática, né, dm/dt, né, onde m aqui é massa, né, variação da massa no tempo, num sistema, tem que ser igual a zero. Tá? Por que no sistema? Né? Que é, por definição, a região do espaço que a massa não cruza. Então, o dm/dt é igual a zero.
Só que a massa do sistema, a gente pode escrever, a gente pode querer escrever isso, a gente vai ver por quê, né? A gente pode escrever na forma diferencial isso. Desculpa, na forma integral, né? Ou pegar um elemento de área diferencial aqui, ó, a gente, digamos que toda essa... A gente tem um sistema pistão-cilindro que está sendo aquecido, e aí a nossa análise, né, a massa que a gente está analisando aqui, o sistema que a gente está analisando é essa massa, e à medida que essa fronteira móvel sobe ou se expande, a massa do gás permanece constante. A gente tinha 2 kg de gás antes do processo de aquecimento e 2 kg de gás depois. Isso não pode variar. Certo? Então é o que está dizendo aqui o DMDT. Só que a gente quer agora fazer a análise integral, né? Quer dizer, a gente quer fazer uma análise de uma região do espaço e a nossa análise integral é justamente fazer uma análise global da variação da massa para uma região fixa. E aí a gente vai ter que escrever todas as grandezas na forma integral. A gente vai ver por que isso mais para frente. Mas, de forma geral, é porque a gente quer fazer uma análise global de uma região do espaço. A gente não está interessado em fazer uma análise ponto a ponto, como vai ser mais para frente a análise diferencial. Então, a gente pega um elemento diferencial de massa dm, tá? Simplesmente tem esse gás, né? Todo esse gás que está aqui contido dentro do sistema pistão-cilindro, e a gente pega aqui, eu exagerei, né? Eu peguei um elemento diferencial, seria uma coisa muito pequenininha, mas a gente não consegue ver. Então a gente deu um zoom aqui no elemento dm, que é simplesmente ρdV, né? Pega a massa específica e multiplica pelo volume diferencial. Então pega a massa específica desse gás aqui e multiplica por esse dV, né? Esse volumezinho diferencial dV que a gente está analisando. Tá? Então, a massa toda essa massa aqui que está aqui dentro do sistema, dessa região fixa aqui que a gente está analisando, a gente pode dizer que ela é a massa do sistema, né, em quilo, ou integral na massa de dm, ou integral no volume, que também são formas equivalentes, de V, de volume, né, ρdV, também é equivalente. Eu posso integrar no volume a massa específica vezes um elementozinho de área dV, de volume dV. Tá? Então aqui eu estou chamando a atenção que descreve duas grandezas, né? Duas dimensões. A velocidade, metros por segundo, ou dimensão de comprimento por tempo, e o volume, que é o V quando a gente corta assim. Que aí seria no SI, né? Metros cúbicos, né? Que seria a dimensão de volume mesmo, né? Tá? Então só tomem cuidado que quando a gente tem um V sem estar cortado a velocidade, e o V com corte aqui é de volume. Tá? Então, isso que eu estou chamando a atenção aqui. Ó, a massa pode ser descrita por essa expressão integral. Integral no volume de ρdV, do elementozinho de área diferencial. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Integrar em todo o volume aqui e multiplicar pela massa específica para chegar na massa do sistema. Tá? É uma forma de escrever. A gente vai ver que isso vai simplificar a nossa vida, na verdade. Tá? E aqui chamando a atenção, né? Que o sistema tinha 1 metro cúbico, só um exemplo, né? E no final do processo de aquecimento, ele passou para 1,5 metros cúbicos. Tá? Essa é a conservação da massa, simplesmente isso. Então a gente vai fazer uma revisão de todas essas leis básicas, né, que valem para o sistema. A outra lei da natureza, né, a lei básica que vale para o sistema, é a segunda lei de Newton, que diz que a soma de todas as forças externas que agem no sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear, ou P, né? Se chama P do sistema. Essa lei só é válida para sistema se movendo com relação ao referencial inercial, que é aquele que está em repouso ou se movendo com velocidade constante. Né? Então, se você está dentro de um carro parado, ou se movendo com velocidade constante, se você jogar uma bola de sinuca para frente, ou uma bola, seja lá qual for, ela vai, a força que a sua mão exerce na bola, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas, se por exemplo, se o carro estiver acelerando para frente, você dentro do carro jogar a bola para frente, vai existir uma outra força que vai trazer a bola para trás. É a famosa força inercial, que é uma força fictícia, né? Você dentro do carro não vê.
você está no referencial do carro, então você sente que você está acelerando, mas é uma força que você não vê. Só uma pessoa fora do referencial não inercial, né, do carro, que vê o carro acelerando. Você sente o carro acelerando, mas você não consegue observar, a menos que, né, se o carro tiver todo... Você consegue ver se as janelas forem, quer dizer, de vidro, você enxergar da maneira que são, mas se você tampasse as janelas, fica difícil perceber, né? Quer dizer, você sente a aceleração, mas é difícil você ter um referencial para ver o movimento do referencial não inercial. Mas uma pessoa de fora, ela se vê, ela vê o referencial não inercial acelerando. Então, ela é capaz de escrever ali no referencial não inercial o somatório das forças, levando em conta a aceleração do carro. Tá? Mas para você não consegue enxergar a origem dessa força que não está deixando a bola. Você sente, né? Mas para você é uma força invisível, uma força fictícia. Tá? Então, a segunda lei de Newton ela vale para os referenciais inerciais. E aí, se a gente expressar isso de forma matemática, né? Expressar essa lei que foi observada pelo Newton, a gente diz que a força ou somatório das forças, né? Então essa força vetor aqui pode ser escrito também como somatório de todas as forças, né? Tá? Então aqui eu estou deixando implícito que o F é um somatório, tá? Quando a gente não põe aqui o somatório e escreve dessa forma, na verdade fica implícito que o S é um somatório de todas as forças, é a variação da quantidade de movimento linear. E a quantidade de movimento linear é a integral na massa do VDM, tá? O que é isso? Se a gente quisesse escrever isso de forma macroscópica, né? A famosa massa vezes velocidade, tá? Que é a quantidade que se conserva, né? Quando a gente faz aquela análise de impacto, né? De física, quando a gente analisa o impacto e o choque entre partículas, né? Essa é a quantidade de movimento linear, é justamente a quantidade que se conserva, né? Quando a gente tem um choque inelástico, quando a massa quando você tem duas partículas e uma adere à outra, né, fica solidária à outra, a massa varia, ou então o vetor velocidade varia. Então, essa é a análise que a gente faz lá em física, né, na parte de choque. Então, é a quantidade de movimento linear, vamos dizer assim, macroscópico, para um corpo homogêneo se movendo com velocidade uniforme. Tá? Então, lá para a gente em física era MV, simplesmente MV. Aqui em mecânica dos fluidos, a gente vai ter que escrever isso de uma forma integral, porque isso vai facilitar a nossa descrição do movimento dos fluidos. Tá? Então, a gente escreve isso de uma forma integral, VDM. Tá? Então, se a gente integrar em toda a massa, né, se for de massa homogênea, a gente volta para o nosso famoso massa vezes velocidade. Certo? E aí, se a gente escrever isso em função da massa específica, né, a massa é a massa específica vezes o volume. Então, a gente tem um elemento diferencial de massa dm, que pode ser descrito como um elemento diferencial de volume, dv, e a gente determina a massa dele multiplicando pela massa específica. Então, integral no volume do v rho dv. Tá? Certo? E a outra lei física, né, que é válido para corpos que giram, essa daqui vai ser muito importante quando a gente falar lá de máquinas de fluxo, no sétimo período, né, daqui a 2 semestres aí para frente, quando você chegar em máquinas de fluxo. Então, a taxa de variação da quantidade de movimento angular é igual à soma de todos os torques agindo no sistema. Então, a gente tem aqui todos os torques, né, ou a soma, está implícito aqui que isso aqui seria a soma de todos os torques agindo no sistema, é a taxa de variação da quantidade de movimento angular. E aqui é basicamente a mesma coisa da quantidade de movimento linear, né, mas a gente tem como a gente precisa ter um braço de alavanca, que é o que a mesma coisa que acontece na força, né? Então a gente tem um braço de alavanca, um produto escalar do R com a força, e a gente tem um produto escalar do R com a quantidade de movimento linear. Então o somatório dos torques é igual à variação da quantidade de movimento angular, que é essa quantidade aqui, né? Definido por essa quantidade. Produto escalar do raio, né? A gente está fazendo o torque, a força agindo com relação a alguma distância, então a gente tem a velocidade também agindo com relação a essa mesma distância. Tá? Esse mesmo braço de alavanca vale tanto para a força quanto para a quantidade
de movimento angular. Tá? Então, o R, produto escalar com VDM, é definido como a quantidade de movimento angular. E aí, de novo, né? Se a gente tiver uma massa homogênea, é simplesmente o R, produto escalar do R, com V vezes o M. Tá? Então, aqui tem a quantidade de movimento linear e a gente faz o braço de alavanca aqui, né? É a velocidade do escoamento com relação a algum braço de alavanca que a gente está analisando os torques envolvidos. Tá? Então, se você tem um fluido escoando com relação a algum ponto de referência, esse escoamento ele causa um torque nesse ponto que você está analisando. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente, tá? E quantificar isso também, fazer exemplo. Então, aqui é só mesmo para relembrar essas leis físicas básicas aplicadas para sistemas. Tá? E aí, de novo, né, a gente pode pegar a massa e escrever isso em função do volume, né, o elemento de massa dm. A gente pode multiplicar a massa específica por um elemento de volume dV, né? De novo, V cortadinho aqui. E o torque ele pode ser produzido por forças de superfície, de corpo e de eixo que cruza a fronteira do sistema. Então, aqui a gente pode ter uma força de superfície agindo ali, né? Um R a gente pode até chamar aqui de S, de superfície, se quiser, né? Para ser uma contraposição a essa força de corpo, que é a aceleração da gravidade aqui, ó. Tá? Mais o RGDM, mais um torque de eixo que cruza ali a superfície de controle. Então, só para enfatizar que os torques que cruzam ali a superfície de controle podem ter diversas origens. Tá? A gente vai analisar cada uma delas com calma também, quando a gente estiver analisando o princípio da quantidade de movimento angular para um volume de controle. Observa que isso tudo que a gente está fazendo aqui é para o sistema, né? Que é a aplicação direta das leis físicas, mas elas não valem diretamente para o volume de controle, que é uma região fixa do espaço. Tá? E a conservação da energia, né, a primeira lei da termodinâmica, ela diz que a taxa de variação no tempo no sistema, desculpa aqui, ó, a taxa de variação de energia, né, o DE/dt, o quanto de energia que está variando no sistema, então, de novo aqui, né, uma massa fixa do sistema, é igual à taxa de variação da energia para dentro na forma de calor, menos a taxa de variação para fora na forma de trabalho. Tá? Então, colocado em palavras isso aqui, né, a gente está dizendo, essa expressão aqui diz que a energia só pode cruzar as fronteiras do sistema na forma de calor ou trabalho. E ela só pode variar de três formas, né? A energia aqui, o ele só tem três formas possíveis: energia interna, energia cinética. Aqui eu posso, deixa eu fazer isso por unidade, deixa eu fazer assim, ó, Ezinho, que aí a gente faz tudo por unidade de massa, né? O Ezinho igual a U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, né? Energia interna, energia cinética e energia potencial. Então, isso daqui é como se fosse uma analogia que tem lá no livro do Von Weylen, de vocês, né, de termodinâmica. É o seguinte, isso é como se fosse uma conta conjunta, né? Você tem o saldo da conta, que é a quantidade de energia que o sistema possui, que ele pode possuir, e existem essas duas formas de energia que só fazem sentido cruzando a fronteira do sistema, que é calor e trabalho. Então, o sistema não pode conter calor, ele não pode conter trabalho. Só faz sentido da gente falar em calor quando existe uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. E aí a força motriz do calor, das taxas de transferência de calor, é a diferença de temperatura. Então, se você tem lá um copo d'água, né, cheio de água a 100 graus Celsius, a energia, ele tem uma certa energia associada a essa massa aqui de 1 quilo, né? Tem uma energia associada a essa temperatura, e aí, se você colocar esse copo d'água num ambiente a 20 graus Celsius, essa diferença de temperatura vai fazer, né, ou é a força motriz das taxas de transferência de calor entre essa massa de água, por exemplo, né, e o ambiente. E a energia só pode cruzar a fronteira do sistema
nesse caso aqui, na forma de calor. Não existe nenhum trabalho, nenhuma força associada aqui, nenhum trabalho mecânico, né, que são forças associadas a movimento, né? Então, nesse caso aqui, a energia do sistema só pode variar na forma de calor, por exemplo, tá? Certo? Se a gente tem o sistema pistão-cilindro, como a gente viu anteriormente, né? Aí a gente tem um cilindro aqui em cima, e aí está fornecendo, tem um fornecimento de calor por uma chama, né? E aí a gente pode ter aí sim vai existir fornecimento de calor para o sistema, que é o gás, fornecimento de energia na forma de calor através da chama, e fornecimento de energia do sistema na forma de trabalho, que existe uma força associada a algum deslocamento do pistão aqui. Tá? Então, a energia só pode cruzar a fronteira do sistema na forma de calor e trabalho. Mas o sistema pode conter energia na forma de energia interna, que são as formas microscópicas, né? É o grau de agitação das moléculas ali internas do gás, por exemplo, na forma de energia cinética e potencial. E aí é potencial que abre, né? Pode ser potencial gravitacional, potencial elétrica, ou eletromagnética, né? Nuclear, tá? A gente só vai ficar com a potencial gravitacional aqui no nosso curso de mecânica dos fluidos e de engenharia mecânica de forma geral, tá? Certo? Então, de forma geral, as formas de energia que o sistema pode conter, energia interna associada ao grau de agitação das moléculas, energia cinética, né, associada ao movimento global da massa que a gente está analisando, e energia potencial, tá? Beleza? E aí, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, né, a energia do sistema, a energia total do sistema, né, que é essa daqui, ela pode ser escrita dessa forma, né, energia um Ezinho, né, energia intensiva, então isso aqui a gente tem joule, aqui a gente tem que ter joule por quilo para multiplicar pela massa, né, integral de Ezinho, dm, se a gente integrar em toda a massa aqui, né, a gente volta com a energia total do sistema, tá? E aí a gente pode escrever esse elemento de massa dm como ρdV também, tá? Certo? Então aquele elementozinho de massa dm que a gente estava analisando, né? Então a gente tem aqui o nosso sistema, que é o gás, por exemplo. Então estou dando um zoom aqui, ó, no elementozinho de massa dm, né? A gente pegou um elemento bem pequenininho e deu um zoom ali. Então, esse elemento de massa dm, ele tem associado a ele uma massa específica e um certo volume. Então, quando a gente escreve o dm igual a ρdV, é o que a gente está fazendo, tá? Então, de novo, né, a energia do sistema só pode mudar, né, pela variação da energia interna, energia cinética e energia potencial, tá? Que é o que está aqui, né? As formas de energia que o sistema pode conter. E aí, historicamente, né, se vocês, quem já fez termodinâmica, sabe que a convenção de sinal é que o calor é positivo para o sistema. Então, naquele caso que a gente tem a chama aqui, né, uma velinha e uma chama aqui fornecendo calor para o sistema pistão-cilindro, e aí fazendo com que o gás expanda e o pistão suba, né, fornecendo a pressão aqui que aumenta, então a pressão vezes a área exerce uma força que, consequentemente, faz com que o pistão desloque de uma certa distância. Então, a gente tem um trabalho associado à expansão do gás pelo aquecimento por calor. Então, o calor é positivo para o sistema, então a gente tem aqui essa chama fornecendo calor, ou uma resistência elétrica fornecendo calor para o gás, esquentando o gás, e o gás realiza trabalho, né, o sistema realiza trabalho na sua vizinhança, que é esse pistão que está ali subindo e descendo. Então, o trabalho é positivo do sistema, né? Então, essa convenção ela é assim porque, no começo, na história do desenvolvimento da termodinâmica, o interesse no estudo dessas relações de calor e trabalho eram nas máquinas térmicas, né? Então, o pessoal lá no começo do século, final do século XVIII, né? 1700 e pouco, eu acho. Final do século XIX, talvez, 1890, que foram as máquinas térmicas desenvolvidas, né?
Então, a invenção do automóvel no comecinho do século XX, né, 1901, 1900 qualquer coisa. Mas no final do século XIX, os primeiros carruagens, as primeiras carroças de cavalo que se adaptavam grandes caldeiras, né, a ideia começou a tomar forma, e aí, nessa época, o que se queria? Né? Fornecer calor e receber trabalho, né? Fornecer calor para o sistema e receber trabalho do sistema. Então, por isso que a convenção ficou calor positivo para o sistema e trabalho positivo do sistema, que é o que se queria de uma máquina térmica. Tá? Então, até por isso que aqui atrás, ó, quando eu falei da primeira lei da termodinâmica, está escrito aqui, ó, que a taxa de variação de energia do sistema é a taxa líquida de energia para o sistema. Então, por isso que aqui está positivo, e a taxa de energia menos a taxa de energia transferida do sistema, né? Então, aqui está negativo. Tá? Então, na verdade, essa é a grande a convenção de termodinâmica, né? Trabalho positivo para o sistema, trabalho negativo do sistema, tá? Beleza? Então, a gente escreveu todas as leis básicas que a gente quer analisar, né, para um sistema, e que a gente vai fazer a conexão com o volume de controle, que é o que nos interessa aqui em mecânica dos fluidos. Então, essa forma aqui de escrever, por exemplo, né, uma coisa simples aqui, essa forma de escrever a segunda lei da termodinâmica, ela é muito conveniente, né, ou somatório de todas as forças é igual aqui, se a gente tivesse um corpo com velocidade uniforme, né, o dv dt, por exemplo, né, e a integral num corpo de massa uniforme também, então a gente tem a nossa famosa massa vezes aceleração. Então, escrever a segunda lei da termodinâmica nessa forma aqui, ela é muito conveniente para quando a gente faz os nossos estudos de física dos sólidos, né? Quando a gente viu Física 1 lá em física mesmo, né? Então, a gente estuda carrinhos se movendo, pessoas se movendo, que tem uma massa uniforme, bem identificável e que a gente consegue analisar de forma simples. Então, a gente simplesmente multiplica a massa vezes a aceleração. Aqui não, né? Então, aqui em mecânica dos fluidos, a gente tem que ter um adicional para analisar o escoamento dos fluidos, né? O escoamento da massa que está passando por uma região fixa do espaço. Isso talvez não faria nem sentido falar lá em mecânica dos sólidos disso, né? Porque o fenômeno físico é totalmente 100%, vamos dizer assim, característico do estudo de corpos escoando, tá? De fluidos escoando, né? Então, por isso que a gente precisou partir das leis básicas expressadas para um sistema, que é o que vocês já estão acostumados a ver, e a gente vai desenvolver uma expressão geral para converter sistema as equações de taxa, né? Então, taxa de variação de quantidade de movimento linear, taxa de variação de energia, taxa de variação de quantidade de movimento angular, né? Então, a gente quer converter as equações para sistema na forma de taxa, né? Então, a taxa de variação da quantidade de movimento linear é igual ao somatório das forças que são exercidas no sistema. Então, a gente quer fazer essa conversão das equações do sistema para um sistema de equações equivalentes para um volume de controle, tá? Mas, ao invés de fazer isso para cada uma das grandezas que a gente está analisando, né, massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular e energia, a gente vai representar todos eles por um símbolo Nzão. Então, Nzão é a minha quantidade física em análise, tá? Então, Nzão pode ser massa, Nzão pode ser quantidade de movimento linear, Nzão pode ser quantidade de movimento angular, ou Nzão pode ser energia. Então, a gente vai fazer isso de forma geral, uma letra só, né, representando todas as grandezas físicas, e depois a gente particulariza para cada uma das leis físicas, tá? Certo? E aí, correspondente a essa propriedade extensiva Nzão, a gente vai precisar também de uma propriedade intensiva, que independe da massa, né, ou por unidade de massa, eta. Então, como é que elas se relacionam? Olha só. O Nzão do sistema
é igual a integral na massa do eta dm, ou integral no volume do eta ρ dv, tá? Por quê? Por exemplo, digamos que eu tenho uma massa específica constante, o ρ vai para fora da integral, ρ integral de v, fazer um caso simples aqui para vocês entenderem, né? dv. Digamos que essa propriedade seja uniforme no volume, então ela vai lá para fora também, né? Pode ser energia, se vocês quiserem, ou quantidade de movimento angular, linear, né? Seja lá o que vocês quiserem. Integral no volume do dv. O que é integral no volume do dv? O próprio v, né? Então, massa específica vezes o volume vezes o eta. Só que essa propriedade eta é a propriedade intensiva associada à propriedade extensiva Nzão. Então, por exemplo, se isso fosse energia, né, o eta seria joule por quilo e o Nzão seria joule. A massa específica vezes o volume fornece a massa. Então, massa vezes joule por quilo vai dar o joule que a gente está procurando ali, tá? Então, essa relação integral aqui, que vai ficar bem mais claro mais para frente, né, quando a gente tiver, quando mostrar todas as equações resolvidas, né, e os exemplos de onde elas se aplicam, ela é importante e ela é de aplicação direta, né? Então, a quantidade extensiva é a quantidade intensiva vezes a massa específica e o elemento de volume dv, tá? Então, escrevendo isso aqui na forma integral, tá? Beleza? Bem direto, né? E aí, para cada lei básica, olha só, para cada uma das leis do sistema, se a gente aplicar essa relação aqui, ó, que a gente definiu anteriormente, a gente fica que para massa, o Nzão é M de massa, né? E o eta é 1. Por quê? Se você colocar o eta aqui igual a 1, integral de ρ dv, de novo, né? Se a massa específica for constante, a gente fica com ρ vezes o v, que é a própria massa, né? Certo? Que é o próprio massa do sistema, tá? Então, para continuidade, o Nzão é M e o eta é 1. Para a quantidade de movimento linear, o Nzão é o P, né, a quantidade de movimento linear, e o eta é V. Por quê? Se eu colocar o Nzão igual a P e o eta igual a V, a gente fica com essa relação aqui, né? P, né, a quantidade de movimento linear do sistema, é a integral da velocidade na massa. Mas se a massa for uniforme, a gente recai aqui de novo, né, para a nossa relação de mecânica dos sólidos lá que a gente está mais habituado, né? Quantidade de movimento linear é a massa vezes a velocidade. Que em inglês é o momentum, né? Que o americano chama de momentum. Tem alguns livros em português também que não traduzem e fica momentum. Então, cuidado que isso não é momento. Eu já vi muitos textos se relacionando a massa vezes a velocidade a momento, mas na verdade você tem o momento da força e o momento do momento que você está vivendo, né? Mas isso daqui não é momento, isso daqui ou é momentum ou quantidade de movimento. Se a gente falar só quantidade de movimento, a gente está implicitamente se referindo a essa grandeza aqui, né, massa vezes velocidade, ou pode também enfatizar e dizer que é quantidade de movimento linear, tá? E aí, de forma análoga, né, para a quantidade de movimento angular, o Nzão é H e o eta é o R, produto escalar com V, pelo mesmo argumento, né? Se a gente colocar o Nzão igual a H aqui e o eta R, produto escalar com V, a gente vai chegar, se fizer nessa mesma análise e para um corpo homogêneo, a gente vai chegar na mesma forma que a gente conhece, que o H é o produto escalar do R com a massa vezes a velocidade, tá? Beleza? E para energia, Nzão é energia, eta é a energia extensiva, né? Que depende da massa, e o eta é a intensiva, que independe da massa, aqui joule por quilo, por exemplo. E aqui joule, por exemplo, tá? Unidade de joule, se a gente tivesse no SI, né? E unidade de joule por quilo se tivesse no SI. Para converter de uma para outra, multiplica pela massa ali. Tá? Mas aqui está escrito de forma diferencial. Certo? Como eu vou terminar a aula às 10 hoje, que eu tenho uma reunião, eu vou dar uma paradinha agora, 8h55. Se alguém quiser aproveitar aí para tirar alguma dúvida,
Dá uma paradinha de 10 minutos aí para a gente dar uma descansada. Alguém tem alguma pergunta? Que tenha passado rápido? Queira voltar?